Boa noite, gente. Estamos começando aqui hoje com uma horinha de atraso, né? Tínhamos marcado para as 17 horas, mas estamos começando aqui mais uma transmissão do canal do YouTube no CEP. Para quem ainda não se inscreveu, é só lá no aplicativo ou na página do YouTube se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. A nossa ideia está sempre, pelo menos de 15 em 15 dias, com um assunto que a gente possa debater. E hoje a gente tem no debate de hoje a gente tem um assunto sobre os conselhos tutelares. A gente tem semana que vem a eleição de conselhos tutelares e nossa coordenadora geral Isabel, bem-vinda, Alessandra e Felipe Machado estão aqui para fazer esse debate com vocês. Isabel vai coordenar e eu vou marcar o tempinho para vocês, tá bom? Bem, bem-vindos. O nosso tema hoje é sobre o Conselho Tutelar. Nós estamos aí há uma semana das eleições de um conselho que, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado no dia 13 de julho de 1990. Então, temos aí um longo percurso já de uma entidade e de um estatuto que zela pela defesa da criança e do adolescente e as suas garantias e proteções. Eu queria começar perguntando à professora Alessandra Nicodemos, nossa grande parceira da UFRJ, também militante do Fórum EJA, um pouco esse contexto, né, de mobilização, de criação em torno dessas duas grandes criações que foram o ECA e o próprio Conselho Tutelar. Boa noite, quero agradecer ao CEP a possibilidade desse diálogo. A gente considera que as eleições do Conselho Tutelar precisam efetivamente ser debatidas pela sociedade, precisam ser discutidas, não é? Principalmente um pouco a função e esse histórico dos Conselhos Tutelares, como eles surgem, né? Eu militava nesse contexto dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, na discussão em torno das questões, né, das crianças de rua, né, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Esse movimento, ele redundou, né, em toda uma discussão na sociedade sobre uma outra perspectiva da gente encarar a criança e o adolescente, né, e principalmente como sujeitos de direitos. E como sujeitos de direitos, eles precisam ter órgãos que os protejam, né, que garantam aquilo que está escrito no Estatuto. Então é muito importante a gente entender que o Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E ele é um órgão que foi conquistado por esses movimentos sociais nesse período, pelo reconhecimento da necessidade de uma outra política de atendimento à criança e adolescente, principalmente nas suas questões, né? Nos problemas que eles possam vivenciar, seja no seu cotidiano familiar, seja no seu cotidiano comunitário, seja no seu cotidiano escolar. Então, o Conselho, ele é um órgão de diálogo, ele precisa estabelecer diálogo entre a sociedade, entre as famílias, entre a escola, entre o posto de saúde. Ele é esse órgão que vai efetivamente proteger o direito da criança e do adolescente. Bem, inclusive, Alessandra e Felipe, no dia 25 de setembro, nós fizemos aqui uma boa plenária, o sindicato, vendo a importância desta eleição de conselheiros tutelares, fez uma reunião convidando os candidatos e nós apresentamos uma espécie de carta compromisso, né, com uma série de reivindicações, de pautas da categoria em relação à escola pública, à criança e ao adolescente. Foi muito interessante essa reunião e ela gerou um documento, uma carta assinada já por mais de 40 candidatos, né, que se comprometem em levar no seu mandato essas ideias, né? E essa carta ela já está disponível nas redes sociais, no Facebook, no site do CEP. E isso me leva à segunda pergunta que vai ser feita para o Felipe Machado, que é da equipe do mandato da deputada estadual Dani Monteiro, do PSOL, também é do Movimento Rua. E nós sabemos que o Felipe tem aí uma história interessante para nos contar sobre o funcionamento, as atribuições, ou seja, como seria um mandato democrático, popular de um conselho, de um conselheiro tutelar.
Boa noite. Queria parabenizar o CEP pela iniciativa, né? Eu estive na plenária que o CEP organizou para poder apresentar as propostas da Carta Compromisso. Eu acho que é uma iniciativa muito importante e acho que tem tudo a ver com pensar, né, qual é a tarefa de um conselheiro tutelar hoje, né, diante dos desafios que a gente tem em torno da defesa desses direitos da criança e adolescente que foram conquistados, né, como bem a professora falou. Eu acho que essa mudança de paradigma que o ECA representou, né, que passa a criança e adolescente a ser um sujeito passível de direitos, né, e mais do que isso, um sujeito protagonista na sociedade, onde, principalmente um setor onde se deve pensar acesso a direitos básicos, né, do que a gente está falando dos direitos humanos estruturais, né, do acesso à educação, acesso à moradia, à alimentação, né, enfim, a todo direito que se constitui bem sistematizado pelo ECA. E acho que a gente está num momento hoje onde o mandato de um conselheiro tutelar se vê muito confrontado com uma concepção onde essa defesa dos direitos ela precisa passar por uma atualização, né? A gente vê muitas vezes o papel do conselheiro ser colocado em xeque perante o próprio caso que ele está enfrentando, né? Então eu acho que é importante a gente ter mandatos de conselhos que possam ser compartilhados, né? Que não fiquem exclusivamente a cargo daquela pessoa que está cumprindo aquela tarefa. Eu acho que o Conselho Tutelar hoje é uma ferramenta da democracia que a gente tem das mais interessantes, né? Que sobreviveram a tantos ataques que a democracia vem sofrendo nos últimos períodos, né? As eleições para o Conselho Tutelar é uma representação comunitária muito interessante da democracia. E a gente muitas vezes não encara o mandato de conselheiro como um mandato coletivo, né? Afinal, para conseguir eleger uma pessoa, a gente sabe que é necessário uma mobilização, que é necessário estar articulado à sua comunidade. Então, por que não manter essa articulação pós o mandato, né? Então, a gente sugere, como uma experiência, né, que, enfim, a gente teve em outros municípios, que os futuros conselheiros que estão compromissados com a Carta Compromisso do CEP e que estão compromissados com essa concepção de que ser um conselheiro tutelar é defender os direitos da criança e do adolescente, para que façam uma experiência de terem mandatos mais coletivos, né? Ou seja, mandatos que estejam ligados a outros movimentos, né, a outras entidades. O CEP, eu acho que quando ele chama a responsabilidade de organizar essa conversa, de fazer uma plenária com os candidatos ao conselho, é muito nesse sentido, né? E acho que quando depois da eleição os conselheiros estiverem eleitos, esse canal de diálogo deve continuar, né? Acho que o CEP está disposto a acompanhar esses conselheiros nesse desafio e eventualmente está construindo fórum permanentes, né, de discussão. Inclusive um fórum de políticas públicas para criança e adolescente, eu acho que pode ser uma iniciativa, né, que reúnam conselheiros, que reúnam pesquisadores, que reúnam sindicatos, né, e outras ferramentas que a gente tem que estão na luta pela defesa da criança e do adolescente. Então acho que a gente tem que pensar enquanto, né, diferentes sujeitos na sociedade, ferramentas de organização para esses mandatos que possam ser mais coletivos. Acho que é isso. Inclusive, uma das proposições da Carta diz respeito a esse compromisso de dar continuidade, inclusive de forma regionalizada, a essas reuniões com os conselheiros, né? E também lutar pela ampliação dos conselhos tutelares, do equipamento, ou seja, para que eles sejam órgãos de fato com condições plenas de atuar. Alessandra e Felipe, em 2019, né, o que está em jogo, qual é a importância das eleições que vão acontecer no dia 6 de outubro? Tem um elemento muito importante quando a gente situa essa discussão política, o debate político, né, que está em torno das eleições, né, para os conselhos, é a questão de que o conselheiro ele não defende somente, ele tem uma perspectiva política, né, mas o conselho ele é um órgão municipal, laico, e que deve defender aquilo que está dentro do ECA. A gente tem visto alguns debates colocados no cenário atual, aonde o cargo de conselheiro passa a ser a defesa específica de determinadas pautas. Eu fico muito preocupada com essa discussão. Não é a perspectiva, por exemplo, de alguns grupos religiosos, de alguns partidos políticos, não é essa perspectiva que a gente entende que deve ser a perspectiva que vai mobilizar
um conselheiro tutelar, ele precisa de independência, ele precisa efetivamente ser um agente de cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não é a perspectiva, por exemplo, religiosa dele que vai determinar como ele vai orientar, agir naquela situação, algumas situações muito delicadas, porque a gente está falando de situações onde os conselhos tutelares são acionados, de abuso, de violência, de negligência. Então são situações delicadas que precisam, não é, ser respaldadas por uma perspectiva de laicidade, por uma perspectiva democrática, por uma perspectiva efetivamente de cumprimento daquilo que está no Estatuto. Então acho que esse debate dos conselhos tutelares em 2019, Isabel, ele precisa efetivamente ganhar esse corpo. E a sociedade precisa entender o seu papel na hora de votar. Precisamos efetivamente ter um conselho que seja um espaço de respaldo daquilo que está no Estatuto, da defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Então, acho que esse é o nosso maior desafio. Consideramos esse debate importante também no aspecto mais diretamente que a gente atua, na formação de professores, não é? A questão das escolas, né? Muitas dessas questões ou dessas situações delicadas a qual as crianças e adolescentes vivenciam são, às vezes, visibilizadas dentro da escola. Então a gente precisa de conselheiros que possam estar atuando com os professores, possam estar dando respaldo às escolas, às direções, efetivamente para dar conta disso, para essa garantia. Então eu acho que o desafio, além desse desafio de entender que o conselheiro é aquele que vai efetivamente cumprir o que está no Estatuto, não vai cumprir a sua perspectiva pessoal, a sua perspectiva, né, a sua concepção, e efetivamente construir laços de diálogos, entender que o Conselho é esse espaço onde a gente vai garantir esses direitos a partir da conversa, do diálogo com outros setores que atendem também essas crianças e esses adolescentes. Concordo bastante, né? Eu acho que a gente muitas vezes precisa falar da importância histórica, né, do Conselho e do ECA, mas é também importante a gente falar de uma necessidade atual, né? Como foi falado na apresentação, eu faço parte do mandato do Adelino Monteiro, deputado estadual, e estamos à frente da Comissão Especial de Juventude na NERJ. E eu vou dar 2 exemplos de situações que aconteceram ainda esse ano, onde o Conselho Tutelar teve um papel fundamental. Primeiro foi, inclusive, junto ao CEP, no início do ano, a gente teve um problema grave que foram mais de 20 mil alunos que não conseguiram se matricular na rede municipal. Né? O Conselho Tutelar, em diferentes regiões, né, principalmente na Zona Oeste, recebeu uma quantidade absurda de denúncias, né, de pais e familiares, professores, acerca dessa situação, e foi uma ferramenta fundamental para pressionar o Ministério Público, para conseguir articular uma pressão ao governador do estado, né, para que a gente tivesse minimamente uma resposta da Secretaria de Educação sobre o que vamos fazer, já que temos 20 mil alunos que não conseguiram estar na escola, né, um dos direitos mais fundamentais desses direitos que a gente está falando, no início do ano. Né? Então, um conselheiro tutelar, um conselho tutelar que tenha essa vigorosidade na defesa, né, de um direito básico, como o acesso à educação, né, com certeza faz toda a diferença, né, para a gente que está aí na luta por uma educação pública. Uma outra situação foi a elaboração de um projeto de lei que destina, né, 10% das vagas do programa de jovens aprendizes, né, para jovens do sistema socioeducativo, né, e aí a gente sabe que o Conselho Tutelar tem um papel fundamental no acompanhamento do sistema socioeducativo, né, um sistema hoje que é precaríssimo em termos de direitos, né. A política que o Estado tem hoje para a reinserção desses jovens é uma política quase de fim da linha, né? Que transforma o sistema socioeducativo muito mais num sistema penitenciário do que num sistema de fato de socioeducação, né? Então o Conselho Tutelar vai fazer muita diferença no próximo período para que a gente possa efetivar políticas públicas como essa, né? Que consiga apresentar uma alternativa via mercado de trabalho, né, para essa juventude, que dispute o futuro dessa juventude, que dispute a vida dessa juventude. A gente está disposto a fazer isso junto aos mandatos de conselho, e para terminar eu queria dizer o seguinte: eu acho que quando o CEP faz esse debate, quando o CEP organiza uma carta compromisso, né,
e consegue articular um conjunto de candidaturas, eu acho que nós não temos que nos encarar como adversários, né? Inclusive tem candidaturas que vão estar disputando na mesma regional uma vaga, mas que compartilham dessa mesma concepção que a gente está falando. Então, esse desafio de fazer mandatos coletivos, de pensar um fórum permanente de políticas públicas para criança e adolescente, eu acho que podem ser saídas para que essas pessoas, né, que a gente consiga aproveitar as propostas daquelas candidaturas que não forem eleitas, né, e que a gente possa tornar os mandatos eleitos mais coletivos e estar mais a serviço da gente impulsionar mais essa luta. Bem, nessa perspectiva, o CEP convida todos os cidadãos e cidadãs, em especial aos profissionais da educação, a participarem deste processo eleitoral, a acessarem o site, o nosso Facebook com a Carta Compromisso, a conversarem sobre as propostas dos candidatos que estão colocados e a votarem no dia 6 de outubro, das 9 às 17 horas. Para saber o seu local de votação é muito fácil, basta ir ao link, né, do www.cmdcario.com.br. Você vai clicar no Conselho Tutelar de Abrangência, né, do seu domicílio eleitoral e lá você consegue ver a escola em que você vai votar. É fundamental levar a identidade e o título de eleitor. Para nós esse é um processo fundamental e o sindicato se compromete em dar desdobramentos às discussões e ao compromisso de organização e reunião na perspectiva de garantia de uma educação pública de qualidade, laica e, sobretudo, transformadora. Até o próximo encontro. É isso aí, isso que eu vou falar. Até o próximo encontro. O CEP, né, a Secretaria de Comunicação, agradece a participação de vocês aqui. Muito obrigada. E com certeza a gente se encontra daqui a 15 dias.